Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso do celular, mas também diretamente sobre o tema que é: você tá presente ou conectado? Antes de ir pro tema, eu vou contar meu lookinho do dia. Eu estou com uma blusa branca com umas listras pretas, é um cropped mais curtinho, uma gracinha essa roupa. E eu tô com um short jeans que tem várias florzinhas brancas bordadas nele. Vou botar a foto dele aqui, ó, pra vocês verem. E descalça, né? Porque prezo muito pelo conforto para gravar esse momento com vocês, conversar com vocês. E eu amo ficar descalça quando eu tô em casa. E com o cabelo preso, porque tá calor. Um tempo atrás eu tava cozinhando. Então, cozinhar também exige uma certa praticidade em alguns momentos. E aí estava pronta pra isso. Mas vamos lá. Queria começar fazendo uma pergunta: se agora em que você me escuta, você tá presente ou você tá só conectado? Você tá me ouvindo e você tá fazendo alguma coisa no paralelo? Você tá me ouvindo e não tá fazendo nada? Você tá fazendo alguma coisa operacional enquanto presta atenção no que escuta? E eu pergunto isso com a maior das boas intenções, porque quando eu escuto podcasts ou quando eu vejo os vídeos, às vezes é como se fosse um ruído de fundo, tipo um barulho assim pra me fazer companhia na vida. E tudo bem a gente consumir dessa forma, mas às vezes pode valer a pena ser um pouco intencional, tanto em como a gente consome as coisas, quanto com como a gente usa o celular, por exemplo, ou usa as telas que a gente tem acesso. Vou começar numa viagem no tempo. Para pessoas que têm idades próximas às minhas, talvez vocês entendam um pouco, porque eu queria que a gente pensasse um pouco em como era a vida antes do celular. Ou, na verdade, antes da gente ter smartphones, enfim, celulares que tinha tudo lá dentro, que dava para resolver muita coisa, tudo de uma vez. E aí eu fiquei pensando um pouco, né, que tinha várias coisas que eram muito bem, que bom que hoje existem os celulares para nos ajudar, e várias coisas que eram diferentes, assim. Então, por exemplo, quando eu era criança em casa, a gente tinha um computador e a gente tinha horas estabelecidas na semana para usar o computador e era compartilhado. Então, meu irmão usava, depois meu outro irmão usava, enfim. A gente tinha algumas regrinhas em casa pro uso para não usar muito de uma vez. Tinha que ser algo planejado, que é algo que a gente já não tem mais hoje. Mas a gente também tinha, por exemplo, eu lembro, assim, hoje a gente tem Waze, a gente tem Maps, tem vários aplicativos para você navegar e ir para os lugares, só digitar o lugar e chegar. Mas eu lembro que quando eu viajava com os meus pais, meus irmãos, o meu pai ele imprimia, ele procurava no Maps, ele imprimia o caminho para ir. Quando eu fui fazer faculdade, e isso faz, nossa, faz que 10 anos. A gente já tinha algumas coisas no celular e tal, né? Mas meu celular não era tão novo, eu não mexia tanto e era um caminho totalmente novo. Então eu lembro que a minha tia fez comigo o caminho pra eu ir pra faculdade. A gente foi num sábado, pegou o metrô, pegou o ônibus, era em São Paulo, né? Pra eu aprender o caminho, pra me sentir segura pra ir depois. São coisas que hoje a gente não faz mais. E acho que tem uma parte que me pegou muito quando eu comecei a pensar sobre o tema do episódio e pensar um pouco sobre como era a nossa relação com a internet no começo. Era que a gente entrava, mas a gente também saía, sabe? A gente também desconectava. E aí o outro exemplo que me pegou muito foi que a gente usava relógio pra ver a hora e não necessariamente só o celular. Ou a gente tinha relógio que era só pra ver a hora e não pra ver várias outras coisas, tipo quantos passos você deu no dia. E é uma relação muito diferente com a tecnologia do que a gente tinha antes. Não quero que esse episódio seja somente nostálgico, assim, porque eu acho que a tecnologia permite muitas coisas. Tipo, eu provavelmente não conseguiria trabalhar de casa com a frequência que eu trabalho hoje se não fosse a tecnologia. Talvez eu não tivesse aprendido tantas coisas se não fosse a tecnologia. Eu provavelmente não estaria falando com vocês agora se não fosse a tecnologia. Então eu acho que tem muitos benefícios. Tem muitas coisas ótimas, incríveis, lindas, maravilhosas. Mas a gente também precisa ter noção de quanto isso toma tempo da nossa vida e se a gente tá usando da melhor forma possível. Eu percebo que às vezes a gente deixa, sei lá, o celular com várias notificações, muitos avisos o tempo todo. É como se a gente tivesse estímulos o tempo todo vindos do celular
para que a gente estivesse com ele desbloqueado e usando ele o tempo todo. E às vezes a gente entra e é como se a gente fosse para um outro universo e a gente perde totalmente a noção do tempo. Às vezes eu me vejo vendo TikTok e, gente, eu gosto de uns vídeos muito específicos do TikTok. Aí vou abrir meu coração e o meu feed ali rapidinho pra vocês. Que aí eu faço parte daquele grupo que adora ver vídeos de pessoas desencravando unhas. Gente, eu acho o máximo. Eu acho muito bom, eu sinto alívio quando sai ali a espícula, que é o nome do negócio que machuca, sabe? E é isso, às vezes você tá lá tão focado que você não vê o tempo passar. Às vezes eu fico lá uns 20 minutos vendo vídeo de gente tirando unha encravada, sabe? Pra nada, mas é isso, nem sempre tudo precisa ser útil. Mas às vezes você poderia gastar esse tempo de outras formas, sem ser necessariamente numa tela ou necessariamente no seu celular. E eu sinto que às vezes a gente pega o celular na forma automática. Eu sempre pego. E aí eu tenho tentado entender pra que eu tô pegando aquele celular. Eu tenho ouvido alguns episódios de podcasts diferentes que fazem um pouco dessa provocação. Eu já tinha falado um pouquinho sobre esse tema no episódio sobre o silêncio, que foi alguns episódios atrás. Depois eu vejo o número, eu também coloco certinho na descrição. Mas esse é específico sobre a nossa relação com o celular. Eu comecei, aí eu desatei a falar e eu nem comemorei uma coisa que pra mim é importante, fazendo referência direta ao episódio de comemorações, né, que você deveria celebrar suas próprias conquistas, que é, gente, já são 30 episódios no ar. Esse é o 30º episódio do Feliz no Possível. Isso é muita coisa. E eu fico muito feliz. Eu espero que vocês estejam gostando dessa jornada. Depois, no final do episódio, eu faço algumas perguntinhas pra lembrar vocês de me contarem um pouquinho de como tá sendo essa jornada aí pra vocês. Mas, enfim, foi só uma coisa que eu lembrei aqui enquanto a gente conversava. E aí eu não queria me esquecer de... Caraca, 30 episódios no ar, sabe? Ai, tô muito feliz. Mas enfim, vamos lá, porque eu quero entregar um 30º episódio maravilhoso pra vocês. E eu realmente gastei um tempão planejando esse episódio, porque é um tema que eu sinto que ficou ressoando em mim há muito tempo. Já faz bastante tempo que eu, particularmente, tenho pensado muito em como eu gasto meu tempo em redes sociais e no celular. E aí vai ser um compilado de algumas coisas. Vou começar trazendo uma série de dados para vocês. Quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa forma de relação com o celular, uso de telas, enfim, eu vi muitos dados sobre o Brasil em relação ao mundo. E são dados, assim, gente, muito surreais. Vou começar com uma pesquisa que eu vi, que é da Bain Company, que é uma consultoria. Eles fizeram essa pesquisa em setembro de 2025, então foi no ano passado. E aí eles falam que os brasileiros, eles passam mais de 9 horas por dia conectados. E a média global é de 6 horas e 38 minutos. Então a gente passa muito tempo além da média global. E se você parar pra pensar, é mais de um terço do dia. Então, mais de um terço do dia, as pessoas, os brasileiros, no geral, passam conectados, né? A média das pessoas. E aí essa pesquisa fala um pouco mais sobre quais foram as pessoas pesquisadas, como eles fizeram esse cálculo, enfim, como funcionou. Mas o que eu queria trazer é que 28% dessas pessoas que foram entrevistadas, fizeram parte da pesquisa, querem conseguir reduzir esse número, por alguns motivos diferentes. Alguns é por a distração que as telas trazem, e a constância ali de estímulos que te fazem usar o celular ou, enfim, ter contato com as telas. Os efeitos na saúde, do bem-estar e também a sensação de culpa quando você usa por muito tempo. E aí eu me sinto muito dentro desse grupo. Eu sinto que eu tenho lidado melhor, assim, com o meu celular desde que eu comecei a fazer algumas mudanças de estratégia, de como usar ele no meu dia a dia, e eu vou contar no final do episódio. Mas eu queria começar com esse dado de que os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas por dia conectados. Mais de um terço do dia dos brasileiros é conectado. Isso é muito tempo, né? E aí, outras pesquisas. Tem um estudo que é da Ipsos e foi feito em parceria com o Nubank, que fala um pouco mais sobre o uso de celular no seu tempo livre. Essa pesquisa foi feita em setembro de 2024 e ela fala que os brasileiros, em média, vão usar 3,6 anos de vida no celular. Então, um pouco mais de 3 anos e meio da sua vida você vai gastar encarando uma tela de celular. E isso é cerca de 6% do tempo livre
da vida de uma pessoa adulta. Gente, isso é muito tempo. Muito tempo. Porque assim, pensa, 3 anos e meio da sua vida olhando para um celular. O que você faria com 3 anos e meio? Sabe? 3 anos e meio é o tempo que você demora. É quase o tempo de uma graduação. Com 3 anos e meio, uma criança já tá fazendo muitas coisas, sabe? Tipo, ela já provavelmente vai estar muito próxima de começar a estudar, ela já vai estar comendo de tudo, já vai estar falando várias coisas diferentes, ela já vai estar brincando sozinha, se virando sozinha para várias coisas. 3 anos e meio é muito tempo, muito tempo. Queria falar um pouquinho sobre o que esse uso pode fazer com a gente. Tem um relatório chamado Panorama da Saúde Mental, que ele foi feito com o Instituto Cactus e também a Atlas Intel, e esse relatório é de junho de 2024, então quase 2 anos aí. Mas ele fala que os brasileiros que passam mais tempo nas redes sociais também são os que mais têm chance de ter ansiedade. Que das pessoas que foram entrevistadas, as que mais passam tempo ali nas telas, 43,5% delas têm ansiedade. Gente, é muita coisa. É muita gente. E assim, eu tenho ansiedade, não é uma coisa divertida. Não é legal, sabe? Eu sinto que a gente passou por um período, e talvez a gente ainda esteja vivendo como sociedade, comunidade, enfim, em que as pessoas falam muito sobre saúde mental, mas elas também se autodiagnosticam com algumas doenças. Tem muita gente falando sobre TDAH, tem muita gente falando sobre ansiedade, sobre depressão. E assim, são coisas muito sérias. Você precisa de profissionais para te diagnosticar. Mas muito mais do que diagnóstico, você precisa entender o que acontece com você para que você consiga lidar melhor e conseguir se cuidar da melhor forma possível. E sendo uma pessoa que convive com ansiedade há alguns bons anos, eu não recomendo para ninguém. E eu acho que se der para evitar, a sua saúde mental vai te agradecer, sabe? Se tiver como reduzir um pouco as chances disso. E aí vou trazer um último estudo, porque esse realmente, acho que talvez até me lembrou que eu tô num caminho certo na minha relação com o uso do celular. É um estudo da Faculdade de Saúde da Universidade de York, no Reino Unido. E quem estiver me vendo por vídeo, vocês vão ver que eu tô olhando bastante para baixo, porque eu anotei várias coisas no meu caderninho para trazer todos os números para vocês. Eu gosto de fazer esse momento sem muitas telas, né? Então sou eu e vocês aqui, eu olhando pro meu celular e vocês do outro lado me vendo e conversando comigo. E aí eu geralmente anoto tudo que eu quero conversar com vocês pra eu não me esquecer das coisas importantes. Mas voltando para esse estudo. Então tem um estudo da Faculdade de Saúde da Universidade de York, no Reino Unido, que fala que as mulheres que fazem uma pausa no uso de redes sociais têm uma melhora significativa na autoestima e na imagem corporal. Nem sempre vai ser só sobre o tempo que você gasta de vida. Às vezes pode ser como você olha pra você. Pode ser sobre a sua relação com você mesmo, sobre a sua relação com a sua autoimagem, sobre como você se sente quando você olha pro espelho. E pode ser que você se sinta melhor se você usar um pouquinho menos as redes, ou se você usar de uma forma mais intencional. Esse ano eu tenho usado menos as minhas redes sociais. Eu já tinha um controle de tempo há um tempo atrás para conseguir ter noção de quanto tempo eu estava gastando nas redes. Mas esse ano eu intencionalmente decidi não colocar tantas coisas com frequência na rede social. Tenho focado mais em viver minha vida fora das telas e fora das redes em alguns momentos. Eu acho que é muito sobre o tema do episódio, de se você está presente ou se você está conectado. Eu queria começar trazendo um pouco desses dados para primeiro dizer que não são desconfortos individuais, né? Tipo, não é somente uma pessoa que usa muito celular no dia. Muitas pessoas usam muito celular no dia, inclusive eu. Então é importante que a gente possa ser vulnerável em relação a isso e ver a nossa humanidade ao longo desse processo. As redes sociais, elas são feitas para que você fique nela por muito tempo. Ela tem o feed infinito justamente por esse motivo. Para você não perceber que acabou, para você continuar usando. Tem os vídeos mais rápidos que são feitos para prender sua atenção, para que você realmente esteja ali atento ao que está acontecendo e não desloque o seu olhar da tela. Mas no final, a vida não acontece só dentro das telas. Acho que boa parte da vida, na verdade, está fora das telas. E pode ser que se você estiver conectado, você não esteja presente.
Vou dar alguns exemplos. Esse final de semana, recentemente, eu saí com um casal de amigos. A gente foi numa pizzaria conversar e tal. E eu geralmente tento, quando eu tô em algum ambiente assim pra conversar com as pessoas, eu simplesmente pego meu celular, deixo de lado, virado pra baixo, e a vida continua. Só que eu faço isso de uma forma muito intencional, porque eu não quero ficar usando o celular pra me sentir mais presente. Eu quero estar ali. Eu quero estar prestando atenção no que tá acontecendo ali. Eu não quero estar, sei lá, lendo uma mensagem no WhatsApp que eu poderia ler depois. Eu não quero ver um post no Instagram de alguma coisa que eu talvez nem precisasse ver, o que eu poderia tranquilamente ver em outro momento. Eu quero poder conversar com a pessoa que tá ali na minha frente e me conectar verdadeiramente com ela, pessoalmente falando, não só online. E eu acho que é legal a gente parar pra pensar assim nos momentos da nossa vida em que a gente está vivendo, se a gente tá realmente presente ou se a gente tá conectado. Porque eu, particularmente, acho muito difícil fazer as duas coisas muito bem. A nossa cabeça, ela funciona de uma coisa por vez, assim, né? A gente não consegue dividir essa atenção. Quando a gente fala sobre essas divisões de atenção, é sempre você faz uma coisa e depois você troca o assunto, olha pra outra, troca e volta. Enfim, não é produtivo, não é interessante, é muito mais cansativo. E é como se você não fizesse nenhuma das duas coisas verdadeiramente focado. Então é mais interessante pra você se você fizer uma coisa por vez. E aí pode ser que viver o momento presente e estar ali seja muito mais legal do que estar ali olhando no seu celular. Porque talvez o que está acontecendo no seu celular pode esperar. Não necessariamente precisa de atenção agora. Eu ouvi um episódio do Bom Dia Óbvios essa semana, que foi com a Maria Ribeiro como convidada. E aí eu queria aproveitar para fazer um aviso para vocês. Geralmente nos episódios eu falo muitas referências diferentes. Nesse, inclusive, tem vários relatórios, estudos, enfim. Eu vou deixar todos os links de todas as referências que eu trouxer dentro da descrição, dentro da legenda, enfim, dentro da descrição ali do vídeo ou do episódio, seja onde você estiver assistindo. E eu queria fazer um lembrete importante também, que é agora a gente também tá em vídeo dentro do YouTube. Então, se você gosta de ver vídeos no YouTube, você pode começar a seguir o Feliz Possível por lá e acompanhar os episódios, porque eles também vão sair por lá por vídeo, além de sair no Spotify e nos outros tocadores de podcast por áudio, tá bom? Aviso para o cast para não me esquecer. Mas voltando, estava ouvindo um podcast da Marcela Ceribelli, né, que é o Bom Dia Óbvios, e ela convida a Maria Ribeiro, e ela falou uma frase que eu achei muito boa. Elas estavam falando sobre relacionamentos, sobre relações, e aí, aqui relacionamentos para além de um relacionamento amoroso, né, que a gente também tá falando de amizade, de família, enfim, todas as formas de relacionamento possível que pode acontecer entre pessoas. E aí a Maria, ela falou uma frase que me marcou muito, que ela fala que em relações, ela promete proximidade, não pressa. Que não é sobre você responder rápido a pessoa, é sobre você ter tempo para ela. Não é sobre se a pessoa te manda uma mensagem e você responde 1 minuto depois. É se no final de semana, quando você tiver o tempo livre, você vai tentar encontrar com essa pessoa e estar com ela. É sobre, por exemplo, sei lá, você saber qual é o dia do aniversário dessa pessoa e se planejar para dar parabéns. E para além disso, tentar entender se ela vai querer comemorar a vida dela de alguma forma para que você esteja presente. Eu sinto que às vezes a gente confunde um pouco as coisas e aí parece que as relações, elas são baseadas em quantos seguidores você tem, ou quantas pessoas comentam nas suas coisas, ou quão rápido os seus amigos respondem às suas mensagens. Só que no final, nenhuma dessas deveriam, talvez, ser variáveis relevantes. Eu acho que o que mais importa é quem vai estar com você quando você estiver na merda. Quando você estiver num dia ruim, sabe? Que você fala, caraca, nossa, eu preciso muito desabafar com alguém. Preciso muito contar desse incômodo aqui. Eu preciso colocar pra fora o que eu tô sentindo pra alguém que eu confie. É nesse momento que faz a diferença você ter amizades significativas. É nesse trechinho de vida aí que faz a diferença saber quem vai estar do seu lado, sabe? Isso vai muito além de curtidas. Isso vai muito além de respostas rápidas no WhatsApp. Isso vai sobre intencionalidade, sobre conexão, sobre realmente estar presente no momento em que você está lá, fisicamente falando. Falando sobre uma outra referência e já indo pro que eu faço para lidar melhor com o celular e, enfim, ter uma relação um pouco mais equilibrada.
Eu ouvi um podcast, isso já faz muito tempo. É um episódio. Eu realmente gosto muito de episódios, né, gente? Senão a gente não estaria tendo essa conversa aqui de podcasts no geral. Mas eu ouvi um podcast da Lela Brandão, que é o Gostosas Também Choram. E aí tem um episódio chamado Acho que Você Tá Viciada no Seu Celular. Ele é de setembro de 2024. Eu lembro que eu ouvi ele muito próximo do lançamento dele. E aí, nesse episódio, ela compartilha um pouco mais, assim, da relação dela com o celular. Ela fala que ela foi ver o tempo que ela gastava na tela do celular e o tempo que ela gastava em redes sociais. E ela ficou muito assustada, porque era uma média muito alta, assim. Ela não tinha noção de quanto era esse valor até ver. E eu lembro que depois que eu ouvi esse episódio, eu falei, nossa, eu vou ver quanto tempo eu tô gastando. E eu lembro que na época tinha dia que eu gastava 4 horas nas redes sociais. Às vezes 3 horas e meia. Era muito tempo na minha cabeça, assim. Porque era um período em que eu tinha uma rotina muito intensa e eu me sentia muito cansada. Eu não conseguia ter exercício com tanta frequência na minha rotina. E aí parecia que eu não tinha tempo para as coisas, sabe? Só que aí eu vi esse número e eu falava, mas como que eu não tenho tempo para algumas coisas e eu gasto tanto tempo assim nas redes sociais? Tipo, de onde eu tô tirando o tempo que eu poderia estar usando de maneira mais intencional, sabe? E aí nesse episódio, ela deu uma dica que eu achei muito boa. E eu comecei a aplicar, e aí eu comecei a fazer outras dicas, pesquisar outras coisas. Inclusive, eu falo um pouquinho disso no episódio do silêncio também. Mas uma das dicas que ela dá muito forte nesse episódio foi de colocar temporizador para as redes sociais. E aí hoje eu tenho. Faz muitos anos. Eu acho que vai fazer uns 2 anos, né? Que eu tenho isso. Pouco depois que eu ouvi o episódio e tal, eu coloquei e nunca mais tirei. E eu sempre vou alterando. Varia bastante se eu tô de férias, se eu tô trabalhando ou não. Mas hoje o meu tempo diário de redes sociais é no máximo 2 horas. No máximo. Eu espero não alcançar esse tempo na maior parte dos dias, mas se eu alcançar, meu celular não vai mais liberar as redes sociais pra mim. E aí tem uma configuração do celular que você consegue colocar de controle de uso, e aí você escolhe os aplicativos e ele começa a monitorar quanto tempo você gasta, e aí você consegue ter mais noção. E eu sinto que pra mim isso foi muito bom, porque eu comecei a prestar atenção de verdade quanto tempo eu gastava nas redes sociais. Porque às vezes eu gastava muito tempo e eu não percebia. E eu acho que é muito intencional sobre o tempo de vida que você quer gastar e qual é a relação que você quer ter com você. Eu lembro que teve um período em que o TikTok aparecia muitos vídeos de pessoas que tinham feito cirurgia bariátrica, começado a tomar remédio, que tinham perdido muito peso muito rápido. E eu nunca fui uma mulher magra. Enfim, depois de tempo eu descobri a obesidade, quando eu tive depressão, meu corpo mudou muito. E eu lembro que esse período me fez muito mal, porque chegou uma hora que eu tava olhando, tava vendo vídeos, aí sempre era o mesmo tema, eu colocava que eu não queria ver, mas ainda assim apareciam alguns. E aí eu desinstalei o aplicativo por um tempo. E aí eu senti que esse tema não voltou tão duro assim pra mim, com tanta frequência. Depois que eu fiz essa movimentação, foi um pouco mais radical, porém, no entanto, todavia, eu acho que às vezes pode nos fazer muito bem entender o que nos faz bem mesmo dentro do que a gente consome. E aí essa é uma das dicas. Então, já indo para o momento final do episódio para trazer umas dicas de o que eu tento fazer para minha relação com o celular ser melhor. E aí, se você quiser também compartilha dicas do que você faz. Mas essa é uma das dicas, eu tenho temporizador de uso para as redes sociais. Tem algumas coisas que se eu posso fazer, por exemplo, colocar na TV para assistir ou colocar no computador, mas não deixar no celular, eu faço. Então, eu tenho gostado muito de assistir vídeos no YouTube, e aí eu geralmente deixo na TV, e aí eu tento deixar na TV e não mexer no celular ao mesmo tempo. Eu sinto que pra mim ainda é um pouco difícil, porque parece que tá faltando alguma coisa quando eu não tô mexendo no celular, mas eu percebo que eu realmente presto muito mais atenção se eu estiver fazendo somente uma coisa. Então, eu tenho tentado fazer esse exercício de assistir coisas e somente assistir as coisas e não assistir as coisas usando o celular ao mesmo tempo. Esses dias eu tava no Instagram e aí eu vi um vídeo do João. Do João, que participou do BBB. Gente, eu realmente sou muito fã de BBB, vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Mas o João, ele participou do BBB, e ele era do mesmo da Camila.
Enfim, eu vou colocar o linkzinho do vídeo dele aqui, porque eu deixei. Até mandei pra mim pra eu não me esquecer. Mas nesse vídeo ele tava falando que agora, quando a gente tem séries novas e tal na TV, enfim, streamings e tudo mais, que às vezes elas têm várias falas repetitivas, ou algumas coisas, tipo, que não são tão complexas de entender, porque as pessoas estão assistindo coisas enquanto mexem no celular. Então você não tem atenção totalmente das pessoas, né? Você não tem atenção integral das pessoas. E aí, às vezes, você precisa fazer algumas coisas que sejam mais fáceis de entender do que trazer coisas que sejam mais complexas para entretenimento. Enfim, eu fiquei pensativa sobre isso e aí me lembrou desse exercício de tentar fazer uma coisa por vez e não fazer tudo mexendo no celular. O que mais eu faço? Eu não tenho notificação de quase nada. O único aplicativo que eu tenho notificação é o WhatsApp e, enfim, tipo, de ligações, SMS, essas coisas, mas nada de internet. Então, sei lá, Instagram, TikTok, qualquer uma dessas eu não tenho notificação de nada. Eu sinto que pra mim é melhor, porque eu não recebo, tipo, lembretes frequentes de abrir o aplicativo. E eu também não tenho. Eu geralmente tiro números de curtidas, essas coisas do meu Instagram pessoal, porque eu sinto que me ajuda a, a ver a vida para além dos números, sabe? A ver também as redes a partir, sem ser os números. Olhar mais sobre o que a pessoa tá compartilhando, o que eu quero compartilhar. E não ter essa visão de performance das coisas, sabe? Porque às vezes a gente tem que pensar mais em eu quero contar essa história, eu quero mostrar um pouco o que tá acontecendo aqui, mas não necessariamente eu quero que as pessoas curtam o que eu tô fazendo, que eu acho que são visões diferentes. Eu tenho me esforçado pra não usar muito o celular onde não é necessário. Então, se eu tô almoçando com a minha família, eu provavelmente não deveria estar mexendo no celular. Se eu tô, sei lá, no aniversário de alguém, ia ser interessante se eu não mexesse no celular esse tempo todo, sabe? Então, eu tenho tentado, principalmente quando eu tô fora de casa, em público, ser mais intencional e só usar o celular nos momentos em que é realmente necessário. E aí eu sinto que eu só consigo fazer isso porque eu tenho alguns combinados com as pessoas próximas a mim. Do tipo, você precisa muito falar comigo em alguma coisa urgente, eu preciso responder agora, então você me liga. E você me liga normal, porque talvez no WhatsApp eu não veja. Aí eu provavelmente vou atender. E aí a gente pode conversar. E eu falo que é pra ligar normal e fora do WhatsApp, porque às vezes eu simplesmente desligo a internet do meu celular. E é isso. Eu geralmente não faço isso durante o dia, mas eu sempre durmo com o meu celular sem estar, né, conectado na internet, porque realmente não tem necessidade de eu receber notificação enquanto eu estiver dormindo. Isso pode inclusive me acordar, então eu não deixo ali. E eu também não durmo com o celular perto. Então, o meu celular ele fica na sala, eu vou pro meu quarto, meu celular quase não entra muito no meu quarto. É um espaço meio que livre de internet. E aí eu consigo me desconectar com mais facilidade, inclusive pegar no sono, desligar, enfim. E aí a minha última dica é tentar ter outros caminhos pro tédio. Eu percebo que às vezes a gente usa o celular porque a gente tá entediado. É tipo, sei lá, tô na fila do mercado, não tenho nada pra fazer, vou mexer no celular. Tô, sei lá, tô vendo a TV e não tá tão interessante porque apareceu propaganda, vou mexer no celular. E aí tem alguns caminhos pra lidar com o tédio. Tem um caminho que é só você aceitar que você tá entediado mesmo e tá tudo bem. Tipo, é uma propaganda, daqui 2 minutos você vai voltar a assistir o que você tá assistindo e vida que segue, sabe? Você não precisa mexer no celular e gastar 15 minutos naquela tela, você pode só esperar. É chato, mas pode te ajudar a ser um pouco mais consciente. E aí tem uns outros caminhos também que é você tentar ter algum outro tipo de estímulo. Tipo, eu comecei a ler muito quando eu comecei a reduzir meu uso de celular. Porque aí eu andava com meu Kindle pra tudo quanto era canto ou com um livro que eu tava lendo. Então, sei lá, às vezes você vai numa consulta médica, o médico demora um pouco, e ao invés de você mexer no celular, você pode ficar lendo um livro. Ou você pode fazer qualquer outra coisa que você queira fazer. Mas eu acho que é legal a gente pensar nesses outros caminhos de possibilidade que você pode fazer quando você tiver com tempo livre, para que o celular não seja o caminho automático, mas seja uma das opções. E aí eu queria que esse episódio não fosse um demonizador de meu Deus, eu odeio celulares e eu acho que o mundo deveria ser desconectado, porque eu realmente acho que é muito útil. Gente, eu uso o Waze pra tudo quanto é canto.
Eu realmente me comunico muito com muitas pessoas. A gente não estaria aqui tendo essa conversa se não existissem celulares para isso, ou formas de divulgar isso, enfim. Então, eu acho que é muito válido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o nosso tempo de vida também é muito importante. E eu acho que a gente precisa tratar a nossa vida e o nosso tempo com respeito, sabe? Pra entender qual é a melhor forma de usar esse tempo que a gente tem. E talvez pode não ser o celular por tanto tempo assim. Eu acho que é importante que a gente lembre de viver verdadeiramente o que tá fora da tela. Por isso, um pouco do tema do episódio, né? Se você tá presente ou se você tá conectado. Eu quero muito que você esteja presente. Verdadeiramente presente. Que você esteja lá. Que enquanto você estiver vivendo, você realmente esteja 100% presente naquele momento. Mas que você não esteja presente por meio de uma tela. Eu me peguei pensando muito nisso quando eu fui recentemente num show. Vai ser o meu Pava, então eu já conto um pouquinho mais desse show específico. Mas eu percebi que no show não teve tanta gente que tava gravando muito do show. E eu achei isso muito especial. Eu, pelo menos, quando vou no show, eu gravo poucas coisas, porque eu quero muito viver aquele momento, estar presente e estar ali, 100% entregue, sabe? Ao momento, à experiência, a ouvir a voz de alguém que eu ouvi tanto no fone de ouvido. Foi bonito pra mim reparar que às vezes as pessoas também estão pensando um pouco nisso. Ou pelo menos tentando entender melhor o tempo, como elas estão consumindo as coisas, porque eu acho que é muito mais legal você ver um show com seus próprios olhos do que ver o show pelo seu celular, sabe? Então, tem algo mágico de você estar ali presente junto com várias outras pessoas vivendo aquela experiência. E eu acho que isso não cabe só pra show, mas pode caber pra vida também. Ai, falei bastante hoje, mas vamos pros quadros. Eu tinha muito pra falar desse tema, então eu fiquei pensando em muitas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Mas vamos aos quadros. Vou começar com o afeto recente. O afeto recente, ele explica um pouco de onde veio esse tema e por que ele ficou tão forte em mim. Essa semana, uma colega minha de trabalho me mandou um slide que falava de 2 frameworks de como encarar a forma como as pessoas se relacionam e o mercado funciona, que era um framework chamado VUCA e um chamado BUNNY. Mas o VUCA, ele é um framework que foi criado depois da Guerra Fria e ele encara o mundo a partir de como ele ficou depois disso. E aí o VUCA significa 4 letras em 4... É um acrônimo, né? Então são 4 palavras em inglês, só com as iniciais delas. E aí eu vou falar a tradução em português dessas palavras, tá? Mas é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então é como se o mundo ele tivesse dessa forma. As coisas mudavam, ao mesmo tempo era tudo muito incerto, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer pós-guerra e tudo mais. Tinha uma complexidade muito grande e ao mesmo tempo era muito ambíguo. Ninguém sabia muito bem o melhor caminho. Só que o Bunny é a versão atualizada pós-pandemia desse framework de como a gente encara o mundo. E eu achei muito, talvez assustador. E um pouco real, assim. Na verdade, eu achei muito real e também assustador ao mesmo tempo. E aí o Bunny, na tradução do que significa cada uma das letras, né? É frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E aí ele fala que não é só uma questão de, tipo, volátil, né? Das coisas mudarem. É uma questão de fragilidade. Tipo, de um período para o outro, as coisas vão mudar, podem mudar drasticamente. E eu acho que um bom exemplo disso é a inteligência artificial. Muita gente já falava de inteligência artificial um tempo atrás, só que hoje é quase como uma coisa que as pessoas precisam saber usar dentro do mercado de trabalho, porque pode facilitar muito a sua vida. Então, eu acho que é um ótimo exemplo dessa fragilidade de como as coisas realmente mudam muito rápido. Tem uma parte de ansiedade, né, que é conhecido como mal do século, é realmente uma doença muito frequente dentro da população e dentro da sociedade. E conecta muito com o tema desse episódio também. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Bunny, sobre VUCA, sobre essa mudança, né, de um Bunny de um VUCA para um Bunny, o que acontece e como a gente olha para o mundo, tinham muitas pesquisas sobre uso de celular, uso de telas, rede social, como isso afeta as pessoas, como isso afeta a nossa vida, nosso bem-estar, nossa saúde mental.
E acho que esse framework também tem muito a ver com isso, né? Tem uma visão também não linear das coisas, então antes era muito mais clara a visão de causa e efeito, eu faço isso, acontece tal coisa. Hoje não é mais tão clara. Às vezes você pode fazer uma coisa esperando por um resultado final e pode ser que aconteça algo totalmente diferente, porque tem uma imprevisão muito maior de muitas coisas. E tem muita coisa que é incompreensível hoje. Por exemplo, eu acho que pra gente, pelo menos pra mim, é muito difícil entender como uma inteligência artificial funciona totalmente. Tem muita coisa que é como se fosse uma caixa preta, assim, a gente só usa ver o resultado final, mas não sabe o que acontece na prática por trás, né? E esse é só um exemplo, mas tem muitas outras coisas que são tão complexas que não é só uma questão de complexidade, é uma questão de nem tudo é compreensível. É tão claro de entender. Às vezes tem que ter muito contexto, muita informação, muito conhecimento para que você consiga entender tudo. E aí, gente, vou para o afeto, o meu... Olha, eu já ia repetir o quadro, vê se pode. Vou para meu pava, minha pequena alegria da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, eu fui no show do Emicida e foi muito, mas muito bom. Assim, eu sou muito, muito fã do Emicida. Inclusive tem a carinha dele aqui, ó, nesse quadrinho aqui. Cadê? Aqui. Bem aqui no cantinho. Tem outro quadrinho dele aqui em casa. Eu tenho uma tatuagem que é referência de uma música que eu ouvi num show dele. E eu já fui em muitos shows do Emicida, é um dos artistas que eu mais gosto. E eu sinto que esse show foi um dos melhores que eu fui dele. Foi muito bonito, eu me emocionei em muitos momentos. Eu sinto que o Emicida, ele me inspira de muitas formas. E tem uma música dele que me inspira a não desistir. E aí, toda vez que essa música toca no show, eu choro. Porque é uma música do álbum que chama Amarelo, que foi o álbum anterior dele. E ela começa com um trecho de uma música do Belchior, que fala: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É uma música muito boa. Eu vou tentar deixar também na descrição pra vocês ouvirem, se vocês não conhecerem. Mas eu choro por vários motivos, assim. Eu lembro que um dos primeiros shows que eu fui, eu chorei porque eu tava depressiva. E era muito difícil lidar com isso. E nesse último eu chorei porque eu tava bem de estar bem mentalmente. Me senti muito bem. Então, enfim, eu sinto que a música, a arte tem muitas formas de se conectar com a gente. E viver esse show foi muito importante pra mim. E eu queria trazer pra vocês algumas frases que ele trouxe e que me marcaram muito. Teve uma frase que ele falou, que eu acho que eu até falei em algum momento aqui algo semelhante, que é: ocupe a sua humanidade. E quando ele falou um pouco sobre isso, também foi muito na linha de se permita ser humano, descanse, sabe? Teve um momento do show que era só pra falar sobre a importância do descanso, de quanto a gente às vezes não descansa, de quanto a gente às vezes não pede ajuda pras pessoas. Porque é isso, às vezes a gente pode ser a melhor pessoa pra fazer aquilo, mas a gente também pode estar fazendo várias outras coisas. E a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode e deveria ter ajuda pras coisas. E aí ele fala sobre a importância da gente se permitir ser humano, se permitir descansar, se permitir aproveitar a vida, se permitir sonhar. E aí ele falou uma outra frase que era: sonho, logo existo. É uma versão atualizada, né, daquela frase de penso, logo existo, que é pra trazer mais sobre a importância dos sonhos, pra que a gente sonhe. E aí ele também trouxe uma outra frase conectada com essa visão dos sonhos, que é: alimente seu corpo, mas também alimente seu sonho. E eu achei isso muito importante. Acho que é um lembrete importante para nossa vida. Também tem muito a ver com o episódio anterior, que eu falo sobre você tentar as coisas sem que você esteja 100% pronto. Eu acho que também é sobre você alimentar seu sonho, você acreditar em você, se permitir tentar e seguir o caminho, sabe? E ele também disse uma frase que era: estreie o seu caminho. Pode ser que seu caminho seja novo, seja diferente, seja algo que você não conhece, mas vai lá, estreia ele, começa ele, percorre ele, sabe? Busca esse caminho, segue nele, porque pode ser um lindo caminho para sua vida e pode ser realmente a realização de um sonho. E aí ele falou uma última frase, que eu também anotei para lembrar vocês, e que quando eu falo vocês eu também me incluo, que é: não é sobre velocidade, é sobre direção. E em muitos momentos da vida, às vezes as coisas vão muito mais lento do que a gente queria que fosse.
Mas o mais importante não é a velocidade, é a direção. Se você tá indo na direção certa, no caminho que você quer ir, onde você quer percorrer, que bom que você tá nessa direção. Não necessariamente tão rápido, mas na direção. E aí, também sobre um pavo, eu queria trazer uma frase específica que foi... Eu saí desse show meio aérea, assim, de meu Deus, que experiência, muitas coisas acontecendo na minha cabeça, assim, muitas coisas muito boas, de que bom que eu vivi isso, que bom que eu estava aqui, que honra poder fazer parte desse momento, poder ver isso. E foi um show que o Emicida comemorou 17 anos da primeira mixtape dele. Então acabou o show e eles fizeram um bis diferente porque eles voltaram pro palco. Aí eles, porque era Emicida, Rashid, Projota, o MCJP. Foi muito legal, todos eles juntos no palco. E, gente, teve um momento em que eles fizeram... Não foi necessariamente uma batalha de rima, mas eles fizeram um freestyle ali. Nossa, assim. Foi maravilhoso, maravilhoso. E aí eu voltei desse show meio extasiada, assim, da vida, sabe? De que bom que eu tô viva, que bom que eu vivi isso, que delícia poder estar aqui. E aí eu vi uma frase num muralzão, assim, bem bonito, dentro de São Paulo, que é uma frase do Pepe Mujica, que era um agricultor e foi o ex-presidente do Uruguai, ele faleceu no ano passado. E a frase é a seguinte: não há liberdade sem tempo de viver. E aí eu queria voltar para os dados iniciais do podcast, porque eu sinto que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Que é, às vezes você pode ter tempo de viver e você usa ele para outras coisas. Então eu queria que vocês lembrassem de que a liberdade é muito cara. Ela é muito importante. E como uma mulher negra, eu acho que pra gente é ainda mais importante, sabe? Como uma pessoa negra no Brasil que tem um histórico tão dolorido. A gente precisa aproveitar nossa liberdade. A gente precisa aproveitar nosso tempo livre e que seja vivendo de forma intencional. Tá tudo bem você usar seu celular no seu tempo livre. Desde que você faça isso porque você quer, não porque você tá no automático. E eu acho que esse é o lembrete que eu queria trazer nesse episódio pra vocês. De que a felicidade, ela também tá em viver fora do automático. Às vezes o automático vai ser seguir a rotina do jeito que ela é, sem ter coisas gostosas no meio do caminho. Vai ser usar o celular sempre que você pensar nele ou sempre que você vê que ele tá perto, mas sem necessariamente com algum tipo de intenção ou sabendo o tempo que você tá gastando nele. Mas eu acho que a vida é muito mais que isso. Eu acho que ser feliz na vida também é muito mais que isso. E às vezes a gente deveria tentar trilhar esse caminho. Então, que esse episódio seja um convite para que você olhe seu uso no celular, para você entender se é isso mesmo que você quer manter, se para você tá tudo bem, é saudável, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas se você quiser mudar alguma coisa, que esse seja um convite para que você mude, para que você se relacione melhor com seu celular. Bem, antes de fechar, tem um lembrete importante, que é: esse é o nosso 30º episódio. Então eu queria desde já agradecer a cada um que escutou tanto esse episódio quanto os demais anteriores. Se você ainda não ouviu os demais, também escute. Fica o convite, o podcast. O Feliz no Possível é um espaço para que a gente se lembre verdadeiramente de ser feliz. Eu não acho que a felicidade é algo utópico e inalcançável, mas também não acredito que é algo que a gente vive o tempo todo. Eu acho que é algo que a gente precisa buscar. Que a gente, às vezes, precisa ser intencional, porque pode ser que organicamente ela não chegue com tanta frequência ou com tanta intensidade. E que pode ser que o melhor caminho seja buscar ela às vezes. Então eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta para vocês, que é: me conta alguma coisa que você aprendeu ou que você mudou a partir de ouvir o podcast. Pode ser que você tenha escutado uma frase que te lembrou de algo, pode ser que você tenha começado a fazer alguma coisa, pode ser que você só tenha repensado algo, mas se mudou alguma coisa, qualquer coisa que seja na sua vida, ter ouvido algum desses 30 episódios que já estão no ar, eu queria muito que você me contasse. Realmente vai me deixar muito feliz. E eu sinto que ajuda a fluir mais essa conversa e até saber quais temas tocaram mais vocês. Porque aí a gente pode aprofundar ainda mais esse papo. Antes que eu me esqueça, avisos paroquiais. Se você ainda não segue o podcast, siga ele.
seja em qual plataforma você escuta ou você vê ele, me ajuda muito. Me ajuda a chegar em mais pessoas, inclusive. Eu também tenho um podcast com o mesmo nome do episódio. Eu sempre confundo os nomes, gente. Eu também tenho um Instagram com o mesmo nome do podcast, chamado Feliz no Possível. Toda vez que sai um episódio novo, eu aviso lá. E toda vez que eu vejo alguma coisa que também me inspira, que me lembra de que a vida ela pode ser mais leve, ela pode ser mais feliz, eu também compartilho por lá. Então você pode me acompanhar por lá também. E eu descobri recentemente que uma das coisas que o Spotify mais valoriza, e algumas outras redes também, é quando você compartilha o episódio. Tanto compartilhar no Stories, quanto copiar o link e mandar pra alguém. Então, se esse episódio te marcou de alguma forma, se você lembrou de alguma pessoa enquanto você ouvia, se você quer que outras pessoas escutem, se você acha que pode ajudar alguém, aproveita para compartilhar esse episódio. É uma das formas de fazer com que o podcast, com que eu chegue a mais pessoas, que às vezes eu não vou conhecer, mas você vai. E é isso. Fica um convite final para você me contar se tem alguma coisa que te marcou, que você mudou, que você repensou a partir de um desses 30 episódios do podcast. Eu vou amar saber. Um beijo. Tchau!